Estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, onde nós falamos sobre a humanidade de Jesus, a perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. E algumas vezes aqui foi mencionado nesse programa o fato de Cristo ter nascido. Um dia Jesus nasceu como perfeitamente homem, um dia ele foi um bebê, né? Então, ele nasceu. Nós não temos a certidão de nascimento dele, como temos, né, A nossa, né? a nossa, né, a nossa identidade, lá marcando o dia do nosso nascimento, mas ele nasceu. Um dia, Jesus Cristo apareceu nessa terra como um bebê. E para finalizar esse estudo sobre a humanidade de Jesus, eu queria perguntar para o pastor Josias, né, colocar uma última questão para o pastor Josias, ligada exatamente a essa ideia do nascimento. Não tem como fugir dessa pergunta. Nós estamos no mês de dezembro, né, que é em tese o mês que se celebra o nascimento de Cristo, né? Natal é nascimento, né? E aí a primeira pergunta é assim, disse popularmente que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então, biblicamente, isso pode ser sustentado, né? Cristo nasceu no dia 25. Eu até disse aqui no programa passado que o mais importante para a gente nem não é saber quando, mas por quê, né? O que é muito mais significativo saber por que ele nasceu, né? Mas assim, ele nasceu no dia 25, e aí mesmo que ele não tenha nascido, ou que tenha nascido, né? Celebrar a Deus, porque ele nasceu, isso por si só é um erro, é um pecado, ou nós podemos glorificar a Deus porque um dia ele nasceu, porque um dia esse bebê surgiu para fazer o que a gente sabe que ele veio fazer? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, ele nasceu. Isso de fato, é o fato. Isaías já havia profetizado que um filho nos nasceu, né? E esse seria o nosso Salvador. Então, o nosso Salvador nasceu. Dia 25 de dezembro? Não. Isso a gente consegue dizer com toda certeza que não foi dia 25 de dezembro. John Stott ele vai fazer um estudo a esse respeito, pegando por base o pai de João Batista, que era um sacerdote, que servia em turnos, né, desde a época do rei Davi. Ele pegou para servir a Deus, para que não faltasse o serviço, para que o serviço fosse contínuo na presença de Deus. Ele pegou os filhos de Arão ali, os descendentes dos filhos de Arão, e dividiu em 24 turmas. E aí, cada turma prestava todo o serviço no tabernáculo durante 15 dias, né? Então, durante os 12 meses do ano, essas 24 turmas passavam ali para prestar o seu serviço. E Zacarias, o pai de João Batista, ele pertencia ao turno de Abias, que era o 8º turno. E aí, pegando a data, né, que ele era responsável, o 8º turno, o 8º turno que era de Abias, ele servia no que no Ocidente se refere ao mês de julho. Então, o ponto de partida que John Stott passa é esse, porque foi no turno de Zacarias que Isabel concebeu, que ela engravidou, foi nesse turno. Então, parte-se desse detalhe. O mês de julho foi o mês da concepção de João Batista. E aí, a partir daí, a conta é muito simples, né? Então, se em julho Isabel ficou grávida, você conta-se 9 meses depois, até o nascimento, você chega a abril do mês seguinte. Então, João Batista nasce no mês de abril, referente aqui os meses do Ocidente, o mês de abril. E aí, Lucas, no capítulo 1, ele vai deixar claro que Jesus nasceu 6 meses depois. Ou seja, João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Então, se João Batista nasceu em abril, a gente conta 6 meses depois, a gente chega ao mês de outubro. Outubro foi o mês do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse menino que nos nasceu, ele nasceu no mês de outubro. O dia exato, esse não dá. O máximo que a gente consegue precisar é o mês. O mês foi o mês de outubro. Jesus Cristo nasceu no mês de outubro. Mas então, por que se celebra no mês de dezembro e afirma-se o dia 25 de dezembro? Quando a gente vai olhar na história, essa data ela se referia à comemoração de uma divindade pelo mundo romano, que era o Sol Invictus. E nessa data eles comemoravam, celebravam o deus Mitra. E aí, quando a igreja foi se expandindo e ganhando todo o reino, muitos foram os convertidos. E aí chegou-se nesse dilema. Ficou uma data, é uma data nacional. É uma data nacional. O que fazer com esse feriado? O que fazer com essa data? Seria mais ou menos semelhante, por exemplo, se 70% dos brasileiros se tornassem evangélicos. A gente ia chegar a essa conclusão. O que fazer com o carnaval? Carnaval. É uma festa que já acontece, está no calendário, as firmas liberam os seus trabalhadores, todo mundo vai fazer o quê? Se a gente não pode comemorar o carnaval, e agora a maioria da nação é evangélica, o que a gente faz com isso? A ideia dos irmãos lá foi o seguinte, já que grande maioria são convertidos, a data está aí, vamos mudar somente a celebração. A data fica, mas o Deus a ser celebrado é outro, não vai ser mais Mitra, o Sol Invictus. Então, eles pegaram até um atributo de Jesus, que ele é o Sol da Justiça, então fica 25 de dezembro, em vez de adorar o Sol Invictus, ajuste, né? A gente adora o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo, e aí o feriado vai continuar o mesmo, a celebração vai continuar, só que o celebrado é outro. Agora vamos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Então houve essa mudança para fazer esse ajuste, porque ninguém sabia de fato, né, o dia ideal, nem os próprios primeiros cristãos, porque eles não estavam preocupados com datas, sim com fato. O importante é o fato. Jesus Cristo nasceu, isso tem que ser celebrado. Agora, o dia em si, para os primeiros cristãos, não representava muita coisa. E aí, então, ficou aí essa data de 25 de dezembro como um arranjo para resolver um problema da época, né? Que a igreja, né, tentou resolver dessa forma. E aí fica. E agora, para nós hoje? Podemos celebrar o dia 25 de dezembro ou vamos celebrar em outubro, mesmo sem saber o dia, né? Dedicar o mês de outubro inteiro. O que vai dar na mesma, né? O que vai dar na mesma. A questão não é essa. A questão, como nós falamos, é o fato. Jesus Cristo nasceu e tem que ser celebrado. Isso mudou a nossa história. Não só a história humana, mas mudou nossa eternidade. Temos que celebrar em outubro, temos que celebrar em dezembro, temos que celebrar em janeiro. Todos os dias a gente tem que agradecer a Deus, celebrar isso, né? Aí fica aquela outra questão, pode fazer um culto natalino, né? Aí muitos vão pegar ali o texto que os pastores, né, ali no dia do nascimento, os anjos, né, apareceram e celebraram. Então aí, dá para a gente fazer um culto de Natal, uma cantata boa, né? Cantata boa, porque os anjos cantaram, vamos cantar também, né? Os três reis, né, do Oriente lá vieram e também fizeram a sua celebração. Esse texto não dá para a gente fechar e dizer assim, olha, tem que acontecer ou deve acontecer o culto de Natal por causa desses dois textos. Não dá para afirmar isso. Mas também não dá para descartar, dizer que não pode ter, porque, de fato, eles celebraram. O ideal seria que celebrássemos todos os dias o nascimento do nosso Senhor. Então, uma coisa interessante, até na fala do pastor Eleilton, às vezes a própria palavra Natal,
as pessoas elas não querem nem citar, porque acham que a própria palavra Natal já traz uma maldição em si, né? Só de citar Natal, né? Ceia do Natal, culto de Natal. Mas como o pastor Eleito bem disse, Natal nada mais significa do que nascimento. É Natal, de natalício, né? Antigamente, num português mais rebuscado, se perguntava qual é o seu natalício, né? Qual é o dia do seu nascimento, né? Então, eu acho que essa ênfase é importante, né? O importante é o fato, não é? O dia é menos importante do que o fato, né? E por não haver não existe uma indicação para comemoração, mas não existe uma indicação para não comemoração, né? E aí, assim, só para eu terminar aqui, pastor Eleito, eu acho que o dia não traz em si maldição, né? O que se faz no dia é que se traz maldição, né? Então, o sol invicto adorava um outro Deus, isso era uma maldição, isso era um problema, né? O fato do dia não se altera em absolutamente nada. Pela própria explicação, né, comentário do pastor Josias, fica muito claro assim, né, que a ideia da igreja, quando se trocou a data não, se trocou trocou Deus, usou né? a data, trocou Deus, né? Usou a data e trocou o Deus, né? Ao trocar o Deus, não era fazer com que os cristãos adorassem ao sol invictus, né? De modo algum. A ideia é que eles adorassem a Cristo. Eles aproveitam uma data para adorar o Senhor Jesus. Sim. Então, é óbvio, a gente não está dizendo com isso que nós precisamos fazer isso, né? Foi uma solução que a igreja achou naquele período. Mas agora, glorificar a Deus, né, e celebrar a Deus porque Cristo nasceu, olhando para esses textos aqui do Novo Testamento, né, houve celebração quando Cristo nasceu. Então, conquanto não seja um mandamento, mas realmente parece fazer pouco sentido achar que celebrar a Deus porque Jesus nasceu é um pecado, né, esse fato por si só. Jesus nasceu, esse negócio é um negócio extraordinário. O pessoal fala assim, mas não tem... A Bíblia não manda fazer isso, mas a Bíblia não manda a gente comemorar o nosso Natal também. Próprio, né? E a gente comemora o nosso Natal, né? A gente gasta... O meu, inclusive, é dia 21 de junho, viu? Quem quiser mandar presente, né? O meu é 25 de agosto. Vamos falar o Natal, e quem sabe chega presente pra gente. Nós comemoramos os nossos natais, né? A Bíblia não diz pra gente comemorar Natal de igreja, mas a gente comemora... Nós comemoramos... aniversário de igreja, então assim... Até aniversário de grupo de louvor, Quantos natais a gente comemora, quantas festas a gente faz para comemorar os nossos natais, né? Então, assim, não precisa ser dia 25, mas todo dia, né? Se a gente quiser, a gente pode celebrar Deus porque Jesus nasceu, né? Eu acho que a gente ganharia mais usando, né, os símbolos para ensino, principalmente dos nossos filhos, da próxima geração, do que tentando combater, né? Quando a gente olha para o povo hebreu, eles usavam muitos de símbolos, né, para mostrar sempre alguma coisa a respeito de Deus. Apesar de eles serem hábeis em fazerem tijolos, mas eles preferiam, por exemplo, construir suas casas de pedra, porque tinha uma referência a Deus como a rocha, né? Então, ao apontar para a parede, ele poderia ensinar o filho que nós estamos firmados na rocha, que é o nosso Deus, né? Se a gente passasse a pegar a manjedoura, por exemplo, para ensinar humildade, né, para os nossos filhos, os brilhos das luzes de Natal para ensinar que Jesus é a luz do mundo, eu acho que a gente teria mais a ganhar usando esses símbolos. Claro que tem uns que não tem nada a ver, como o Papai Noel, não tem nada a ver, isso a gente esquece, mas aqueles que dizem a respeito à história, né, da natividade de Jesus Cristo, para fixar na cabeça de uma criança, ensinando essas coisas, a gente ganharia mais do que tentar combater uma coisa que já está estabelecida. Aliás, só há um Natal iluminado, né? Só Somente há um Natal iluminado. Sim. Aqueles que andavam em trevas viram a luz, né? Quando Jesus nasceu, de fato, houve um nascimento que iluminou a humanidade. Iluminou. A ideia da troca de presentes, né? Como, por que não ensinar sobre o primeiro presente, né? Que foi
O pai que amou tanto a gente, que entregou esse filho como um presente. Rapaz, Josias pra foi gente. profundo agora, cara. Pai do céu. Isso dá Olha uma aí. série de mensagens, viu? Só com símbolos, né? Sei. Mas é isso, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto.